Olá, bom dia, senhoras e senhores. Vamos agora para o nosso quinto painel aqui do Conselho Federal de Química na COP30 e é o nosso primeiro de hoje. O tema é Catalisando a Transição Circular da Intenção da Sustentabilidade para Impacto Escalável. O debate trará as perspectivas relevantes sobre a circularidade. Participam desse painel Yash Rajiranga, diretor executivo da Pyxera Global, Cristiane Costa, que é presidente do CRQ da 6ª Região, que atende o Pará e o Amapá, e com a mediação será conduzida pela Fernanda Skur, que é da Pyxera Global. Sejam bem-vindos. Bom painel para vocês. Muitíssimo obrigado, Laila. Obrigado a todos que estão aqui hoje. Pessoal, eu vou fazer uma mistura aqui, tá? Porque Yash, meu colega, vem da Índia. Então, quando conversar com ele, nós vamos fazer aqui uma tradução, né, na hora. E falando aqui também com Cristiane. Então, nós estamos aqui hoje, da nossa perspectiva, né, da organização Pyxera Global, a gente quer conversar um pouquinho com vocês a respeito de questões de circularidade, né, de economia circular. Então, nós temos aí um mundo hoje que está cada vez mais, gostaríamos, né, acelerando-se para questões de descarbonização, para questões aí de eficiência de recursos e modelos de economia circular, né? Economia circular que é a produção aí uma cadeia de produção pensando mais em questões de regeneração, de impacto positivo, não linear, né? Aquela que a gente pensa no produto e que lá no final acaba, né, no lixo, mas sim algo que volte para a natureza. Então, nós aqui da nossa perspectiva somos uma organização intermediária. Nós buscamos fazer pontes entre diferentes setores, porque a gente acredita que somente dessa forma, conversando e colaborando junto, né, colaboração intersetorial, é que nós conseguiremos avançar. E aí, como diz o nome do nosso painel, né, catalisando a transição circular, saindo daquela questão de intenção para também, né, a questão do impacto de verdade mesmo, né, um impacto aí escalável dessa forma colaborativa. E nós temos uma quarta, we have a fourth, you don't wanna... Só um pouquinho, gente, a gente tem mais uma pessoa que vai se juntar a nós, né? Verena, hi, very nice to meet you. Deixa a Verena chegar. Verena Sturm, gente, é co-chair da Water Foundation, né? Ela está aqui para nos dar um pouquinho da perspectiva da Europa nessas questões, né, de circularidade que nós traremos aqui. So I have introduced you to give you a little bit of your European perspective on the issue of circularity transition. Okay, so I'm just getting started here. So thank you so much for joining us. Obrigado, né, por se juntar. Então, pessoal, como eu estava comentando aqui, a gente está querendo trazer aqui uma conversa, diferentes pessoas de diferentes setores, como que a gente pode co-criar, né, essa visão de economia circular, né? Como é que a gente começa a direcionar aí mudança sistêmica para um mundo mais regenerativo, para um mundo mais sustentável de verdade, tá? Então, a gente quer trazer aqui como que a indústria, como que os tomadores de decisão, o pessoal aí que faz as políticas públicas e comunidades também, né, muito importante, como é que nós podemos co-criar esses modelos, né, de eliminação de resíduos e de crescimento mais igualitário, né, uma equidade de crescimento. Então, a gente vai aqui explorar alguns temas, né, e eu vou começar aqui a passar a palavra para o meu colega Yash. Yash vai se introduzir, you're going to introduce yourself. Eu vou tentar fazer aqui uma tradução aqui ao vivo, tá? Então, so remember that you have to speak in a pace that I can translate you, right? So, Yash, please introduce yourself and we can get started. Awesome. Obrigada, Fernanda. It's a pleasure to be here in this beautiful country, beautiful place, Belém.
I really, really appreciate every one of you for one, inviting us, and second, for this most precious moment in time where the humanity is at the juncture of what is next. Então, I have to translate, remember. Okay. Então, ele está agradecendo muito a possibilidade de estar aqui nesse momento transformador, né? E num momento, ele está muito agradecido pelas boas-vindas de todos, está se sentindo muito bem de estar aqui no Brasil, e ele está muito importante para ele estar aqui nesse momento, uma junção aí da humanidade num momento crucial. And when we talk about what is next, I think there cannot be a better place than Belém, because it's a unique place that has both challenges as well as opportunities of how do we evolve in future, keeping in mind where are we stuck with all the geopolitics, with all the dynamics in businesses, and especially the biggest climate change impact that we are facing of our times. Então, quando a gente fala, né, sobre o que nós estamos fazendo aqui na Copa, que é pensar e agora, né, para onde é que nós vamos, é muito interessante a gente estar justamente aqui em Belém, onde a gente tem desafios, mas a gente também tem muitas oportunidades. So, what was the last part? You have to let me cut a little bit so I don't miss the spirit of what you're saying. Sure. No, the last part that I want to say is that this is an incredible place to be talking about what's next. Yeah, that I mentioned. Because as a biome, it is at an interesting juncture with the challenges of climate change, but as well as what we learned yesterday about the opportunities at the same time, what we can do. Então, é exatamente isso, né? Porque a gente está aqui num bioma muito importante, onde a gente pode entender justamente essa junção entre, né, o que a gente aprendeu ontem também, né, essas oportunidades que a gente tem aqui no Pará para começar a discutir essas coisas. So what we feel here as our role as leaders is not about it's just not about talking, or it's just not about what has been done not well and what can be done well. But it is the time when we need to act. Então, como líderes, né, o nosso papel não é só falar sobre o que não deu errado, como que a gente pode, a partir daqui, fazer, mas é verdade, é agir sobre isso, né, a gente pensar na ação. And I think the first step to act is exactly the space that the Federal Council has created for us, because the moment you start together, you talk about uncomfortable, real, challenging problems that can bring you together to be able to collaborate together is the first step to act, I believe. E esse espaço que o Conselho Federal de Química está abrindo aqui para a gente, ele traz justamente essa oportunidade de agir, porque ele nos coloca aqui num momento de pensamento crítico e talvez até de sair um pouco fora da zona de conforto, onde a gente coloca aqui em questões, né, pessoas diferentes, de lugares diferentes e contextos diferentes, falando sobre essas questões. And we are on the land of indigenous wisdom with a lot of indigenous wealth here. So I think what we should be focusing on is to ensure that in these conversations to act, we are integrating the wisdom of the indigenous wealth of this place. Então a gente está num território, né, de povos originários. Então o que mais faz sentido também é trazer para dentro desse espaço. Se a gente quer pensar em agir, em ação, é a gente começar a ter essas conversas com os povos originários que também, né, já têm suas soluções, né, para essas questões aí que nós estamos trabalhando. And second most important thing after this integration piece, what I believe is cross-functionality. Because we are here sitting with some of the top chemists in the country that are not only just working within Brazil but across the globe. And how do we learn that what are the areas where we can learn from what they have been through and what they can really bring to the table? And most importantly, I believe that. Little bit. Então, gente, depois dessa parte de integração aí que ele estava comentando, o que vem é a funcionalidade
transversal, onde a gente realmente começa a passar, né, de integrar, de se entender e colaborar, e a gente passa então a entender como que as funcionalidades de cada setor podem se complementar. Então a gente está aqui, né, conversando, a gente está com o Conselho Federal de Química, onde a gente tem aí alguns dos, né, químicos mais top, que também trabalham tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, e isso é fundamental a gente engajar com esses líderes para a gente começar a ter essas conversas. So what I want to say is, how do we create a fifth space where we learn cross-functionally, but after learning we are able to find ways and pathways to work together, to walk together? Because I think there is nothing in our life that touches everything which is without, the role of chemists. So how do we really create that first space where we can integrate their practices in circularity? Então, assim, a ideia é como que a gente pode discutir aqui, por isso que eu convido também para que isso possa ser uma conversa entre nós, a criar um espaço, né, um espaço seguro, ou um primeiro espaço onde a gente começa a discutir junto, né, com os químicos, por exemplo, como que pode ser essa visão da circularidade, né, no sentido do papel da química na circularidade. So I think that's the context, and with this I really think Esse é o contexto, tá, gente? what I really want to share here with the audience, with everyone, is that we all have been on the sustainability pathways towards an regenerative, equitable, circular transition, but I think that we have been doing these efforts more in silos, less in a community and an ecosystem. So that piece is something that we really need to keep at the focus of every decision that we are aiming to make towards the climate change action time. Então ele tem dito, né? Ele falou que a gente tem, passamos um contexto e aí a gente tem sim dentro, né, das nossas próprias áreas falado sobre transição para uma economia mais justa, mais igualitária, circular, regenerativa, mas a gente tem feito isso nos nossos silos, dentro dos nossos próprios setores. Então como que a gente começa a transformar isso num ecossistema de verdade, né? Como é que a gente começa a trabalhar em conjunto mesmo, fazendo trazendo essas funcionalidades transversais? Como é que nós nos movemos para esse sentido? Awesome. I think that's a great segue to also maybe in coming questions talk more about the work that we've been doing, but it'll be great to hear from. Então, após aqui, né, a gente conversar e ouvir um pouquinho do Yasha, a gente deu agora um contexto dessa história, e eu acho que primeiro, first I think I'm gonna pass a question to Verena. Again, thank you so much for joining us, and again, speak slowly so I can translate, pedindo para ela falar devagarinho para mim conseguir aqui traduzir. E eu acho que eu vou fazer uma pergunta sobre inovação e colaboração, sobre innovation and collaboration, né? So innovation thrives on collaboration. Né? Então, a inovação ela funciona melhor quando a gente colabora. How can partnerships accelerate the circular transition? Especially, and then I link to what Yash was just saying, that traditionally operate in silos. Então, so I'm just going to translate. So sorry. Please introduce yourself, and then I'll translate the question. Hi, I'm Verena Sturm. I'm the co-chair of the Water Foundation. Co-chair da Water Foundation, Verena Sturm. And we are aiming to give water resilience, so access to clean water, to 1 billion more people in the next 10 years. 1 billion? Yes, we are very ambitious. Então, eles são muito ambiciosos, né? A Water Foundation tem um objetivo aí de, nos próximos 10 anos, trabalhar questões de resiliência da água, né? Trazer água limpa para mais de 1 bilhão de pessoas. And to loop back to your question, we cannot do that without collaboration. E a pergunta que eu fiz para ela, né, como é que a gente pode trabalhar essas questões de parcerias, ela está dizendo, a gente não pode fazer isso sem colaboração com outros setores. And I'm so lucky to be speaking to the chemical sector here in Brazil, because you understand how small the chemical changes very small changes can actually affect entire ecosystems. Então ela é muito sortuda de estar aqui falando, né, com a galera da química, porque vocês entendem como que a menor mudança nas moléculas da água podem trazer
significantes questões. We have started pilot projects in Europe, for example, with the industry and the chemical sector, where we are working with antibiotic fabricants, and they're filtering out the antibiotics from the wastewater. And they can produce much more just by filtering the water and giving it back to earth cleaner. And that's the sort of win-win that we are looking for. Então, por exemplo, eles começaram há pouco tempo a colaborar na Europa com a indústria química na questão dos antibióticos na água. Então, eles conseguiram, através dessa colaboração, filtrar esses antibióticos da água e devolver de volta para o sistema água limpa. Então, é desse tipo de situação ganha-ganha que a gente está falando quando a gente fala sobre essa integração entre os setores. So when you speak about collaboration, I think it's really important that we think beyond these silos and look at how can we finance innovation, what finance is good for the industry, helps them to grow, but also allows for the environment to not lose in this. Então, ela está falando, a gente está falando aqui, né, dessa integração entre os setores, mas a gente tem que olhar, então, por exemplo, como é que a gente conversa com a indústria no sentido de financiar, né, iniciativas como essa, porque são iniciativas que ajudam o setor, sim, a crescer e, ao mesmo tempo, olham para essas questões, né, de meio ambiente e questões sociais da água. Então, trabalhar essa linguagem também para que o próprio setor entenda que é algo que é importante e que é valioso também, que é preservar a água. And so we are currently looking for pilot initiatives all across the planet. We are speaking with the Indian government, we're speaking with the South African government, and we're also hoping to speak to Brazil. So, né, eles estão aqui nos dizendo que eles estão, assim como esse piloto na Europa, eles estão buscando pilotos em todo o planeta. Então, eles já estão, por exemplo, conversando com o governo indiano, com outros governos, e estão buscando pilotos, projetos aqui no Brasil. Great. Anything else to add? So maybe one more thing, there are already amazing initiatives in Brazil that promote innovation, like Startup Brazil and Innovatio Brazil, accelerators like that, and you can use the same things for different industries to bring circularity and to think through circularity in a sandbox. So we would also love to do a water tech innovator in Brazil, and now I'll shut up. Right. Então, ela disse que já existem muitas iniciativas nesse sentido, inovadoras em vários setores, e que é interessante que a gente comece a olhar para essas iniciativas bem-sucedidas para emprestar um pouquinho da forma como têm sido feitas. E ela adoraria... What's the name of the other? Startup Brazil and Innovatio Brazil. Startup Brazil. Startup Brasil e Inovação Brasil são as duas iniciativas que ela está mencionando. But you would love to start a Water Tech Innovation Accelerator. Então, ela adoraria começar aqui no Brasil uma aceleração de empresas tech na questão de água. Então, fica aí a dica, né? Thank you so much. So, I'm gonna turn now. Eu vou agora, então, voltar aqui para a Cristiane para ela falar um pouquinho, né? Do lado do conselho, do lado, né, da química, qual é o papel nisso tudo, né, nessas questões aí de inovação e como que o conselho poderia auxiliar aí em começar a trazer essas conversas para dentro do setor. Obrigada, bom dia a todos. Bom, é uma excelente oportunidade, né, esse debate, a gente discutir que todos os entes da sociedade precisam estar interligados, buscando, né, a sustentabilidade, né, a preservação do meio ambiente. E, mais do que nunca, o sistema CFQ-CRQs ele está integrado nisso, né, porque ele abraça uma série de profissionais que estão diretamente ligados a esse beneficiamento. Então, nós temos desde engenheiros químicos, engenheiros ambientalistas, sanitaristas, químicos industriais, né, os químicos propriamente dito, enfim, é um grupo muito grande, né, de profissionais que são abraçados no sistema. E, como tal, ele normatiza, né, a profissão, ele fiscaliza para ver se realmente, né, todos os entes do sistema estão cumprindo com as normativas, né? E, mais do que nunca, ele integra também as instituições de ensino. Tá? Nas instituições de ensino estão pesquisadores, professores que estão diretamente ligados, né, a esse contexto. Eu falo também porque eu sou professora da Universidade Federal do Pará. E, como tal, eu também oriento alunos que desenvolvem trabalhos nesse sentido.
né? E, então, nós temos uma série de trabalhos sendo desenvolvidos por profissionais da área da química, como produção de biocatalisadores, né, produção de biofertilizantes, bioadsorventes, tudo baseado em matérias-primas que eram resíduo de uma indústria e passam a ser o produto de uma outra. Tá? Então, isso nada mais é do que realmente a circulação, né? Então, eu dou exemplo para vocês de uma matéria-prima que nós temos em grande abundância aqui na Amazônia, que é o açaí, né? Então, a polpa do açaí ela é beneficiada e é exportada em grande quantidade, né, para o mundo inteiro, e nós ficamos, entre aspas, aí, com resíduo, né, que é o caroço. O que fazer com essa matéria-prima em grande abundância que você encontra em todas as esquinas, né, de Belém, que é a porta da Amazônia, tá? Então, os pesquisadores de todas as instituições de ensino do Estado se debruçam nisso. E hoje nós já temos, né, excelentes resultados com o processamento dessa matéria-prima, desde a produção de compósitos, tá, onde já existe até uma patente de um conselheiro nosso orientando um aluno de doutorado. Então, ele produziu um compósito que apresenta excelentes qualidades, tá, para a produção de móveis, né? Então, aí tem uma cadeia aberta para uma indústria noveleira, né? Tem também a produção de carvão ativado com essa matéria-prima, apresentando excelentes resultados no tratamento de água, tá? E, assim mesmo, também usamos outras matérias-primas, né, que são rejeitos da indústria de processamento de polpas de fruta, né, as sementes, os caroços, então, e produzimos também, né, os bioadsorventes, que têm apresentado excelentes resultados para o tratamento de água contaminadas com corantes, né? Então, temos a indústria têxtil aí que, né, ocasiona isso, mas a gente pode trazer esse produto, né, de uma economia circular para beneficiar esse tratamento. Opa! Mas eu acho que você trouxe um panorama muito importante. Eu vou, só para ter aqui para a gente conseguir conversar, eu não vou falar tudo que você falou, mas eu acho que para o público é muito importante, mas eu vou traduzir o principal para a gente fazer uma conversa e depois tem uma última pergunta que eu quero fazer a respeito disso. So, very quickly, I'm not going to say everything that she said, but just so you know, and you can come back with your perceptions. She was talking about the role of the Federal Council, and yes, assisting with the professionals, regulation of the profession of the engineers, etc. But also in terms of the innovation, because it's also about research. She's also a teacher at the university, right? So also the role of the work that they have been doing with the students and the research that have been bringing all of these. And then she gave the example of the acai seed, right? Which is something that they have been following closely, that it was a huge issue in terms of waste here in the Amazon region. And now it's opening a whole new supply chain for different, primary sources using that seed. And she gave examples with water as well, with the coloring, that comes in the water. She gives. I'm not going to go into the details. So it's already the Federal Council. It's an ecosystem in a way, right? And they are looking at that purely, linear to circular of the production. I think it would be interesting to talk about the communities in that scenario. Right? O que eu estou falando, so I'm gonna tell her, that's my next question, right? Então, assim, estamos sim caminhando, acelerando, né? Como a gente gosta de dizer aqui, nesse desenho de formas mais sustentáveis e circulares do fazer. Então, eu agradeço muito pela fala, porque eu acho que casa aqui. Falando aqui do nosso lado, de articulador, sabemos que é muito importante as comunidades, o engajamento com as comunidades. So, I don't know if you have a question specifically that you want to pose in terms of community engagement, but that's the question that I was going to make to Cristiane here. Or she wants to complement? She's going to give an example on that. Falando da importância das comunidades, né? Então, o profissional da química ele também está inserido lá nas comunidades, principalmente os da região amazônica, tá?
Então, todos esses trabalhos que nós estamos desenvolvendo, né, os profissionais, eles estão levando para as comunidades ou trabalhando em conjunto. Então, muitas essas sementes também vêm dessas comunidades. E aí temos os ribeirinhos que não têm água tratada, né, e que passam a ter água tratada a partir do carvão ativado da semente do açaí, né? Verena, you're going to like this one that she said. She gave another example on that. So these chemical professionals and the students, they are working together with the people in the forest. So she gave an example of how they started working with the acai seeds. So now, the communities know that they need to keep that because that has a value. And since they have already this project where they're creating activated coal to clean the water, now the people that live around the rivers, now they have the coal, the activated coal from the seed of the açaí to have treated water, which they didn't have before. So eu traduzi aqui para entender. So do you have any questions on that? That's beautiful, and I would love to learn more about it. Então eu estou fazendo aqui uma conexão direta, porque a ideia aqui hoje não era só a gente trazer, vir conversar, né, o que nós sabemos, mas é fazer conexões. Então, a Verena gostaria muito de conversar mais sobre isso com vocês. So I just make the connection so you can speak more to that. Okay? E complementando, eu acho que a presença dos órgãos governamentais também se faz muito importante. E aí eu posso falar também como conhecedora, né, e pesquisadora da área da química. Existe uma lei que é chamada Lei do Bem. Tá? Essa Lei do Bem, quem administra é o Ministério de Ciência e Tecnologia. E ela vem exatamente beneficiar as empresas que, porventura, possam investir em ciência e tecnologia. Então, ela é beneficiada através de isenção fiscal. Então, quando a empresa trabalha em parceria com uma instituição de ensino, pesquisando e apresentando esse produto para a sociedade, entendeu? Ela pode abater isso na sua... Okay, now we're talking about policy making, vou traduzir aqui, which is something, the role of the government in all of this. So here in Brazil, we have something that I'm going to free translate, which is the law of good, which is an incentive to companies that work together with research institutions to think about their products and to deliver something that's more sustainable and circular back to the society, so they can then, so those incentives, they can take, I don't know in English how to say it, but from taxes, they can deduct from their taxes. That's the word I was looking for. Yeah, they have tax benefits if they work together with the communities and the institutions to accelerate this transition. Yeah. No, I think in last couple of months before prepping for the trip here in Brazil, I've been talking to some policymakers, some practitioners, some people from government, especially the vision for the Brazilian leadership to create its legacy when it comes to this whole South-South progress. Because again, like whatever we have learned, heard is majorly, coming from all these major large top economies of the world. But I think that just because of the wealth of this land, this wealth should be part of the global transition in the global South's leadership to lead the climate action with real actions. Because again, like this whole thing around, what it takes to do, but I think what it takes is that intent along with the indigenous wisdom. So I think this is the land that has both of it to be leading the way for that. Uma fala linda que eu vou tentar, na melhor das minhas habilidades, traduzir aqui, né? Porque foi muito longa. Você entendeu, Cristiane, tudo que ele falou, né? Mas o Yash estava comentando, né, que nos momentos aí, nas semanas que antecedem a COP, ele tem conversado com muitos fazedores de políticas, líderes, né, a respeito da colaboração Sul-Sul, né, que ele é indiano, nós aqui no Brasil, e que é muito importante porque a gente tem aqui uma riqueza que não é uma riqueza monetária, né, mas é uma riqueza
eu não preciso, né, dizer, e como que nós transformamos essa nossa intenção em realidade, pensando, juntando, né, essas riquezas com conhecimento originário. Né? Como é que a gente mantém esse link? E a gente tem muito mais possibilidade de fazer isso se a gente começar a construir essas pontes south to south, né? Com as pessoas que entendem, nós que moramos aqui nessa parte do mundo, que a gente tem que começar a criar mais essas conversas, e não a conversa, né, com o norte, mas muito mais essas colaborações aqui, sul a sul. Então fica também aqui, né? Nós estamos abertos para que a gente possa continuar essa conversa, né, fora desse painel. Que a ideia desse painel era fazer uma provocação, né? So I'm saying that this is like we're walking towards the end here, but this is the provocation that we want to make. The idea is to bring this subject, so come to us because we want to connect, we want to speak about it, we want to start creating, and we want to start acting. A gente quer começar a agir, então vamos conversar, né? So with that, I want to say, I want to give the microphone to the speakers here, so you can all give your final words, and then we can say if the audience has questions. Então eu vou passar para os nossos palestrantes aqui, nossos painelistas, para falarem as suas últimas palavras, e aí a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas ou comentários aqui do que a gente tem conversado. I wanted just to add something to the South-South perspective, because you asked me to bring a European perspective. True. And I believe that the European perspective should be to listen first, and to maybe not always think we know all this better, and to learn from the ancient wisdom that is there in these countries, and to also, in this dialogue, ensure a fair and a just transition, because the effects of our growth have been borne by the Global South much more than us, and we have a responsibility, in my eyes, to also include that in our perspective. Perfect. So Verena, ela trouxe aqui para a gente porque no início do painel, não sei se vocês lembram, eu falei que a Verena estava aqui para nos passar uma perspectiva europeia da questão da transição circular. E ela traz aqui, bom, eu acho que o papel, né, trazendo essa perspectiva europeia, é de ouvir. Porque, inclusive, nós temos uma responsabilidade, porque muito, né, nós temos uma responsabilidade para que essa transição, né, para economias mais circulares, justas, regenerativas, sejam de fato justas e igualitárias. Porque o desenvolvimento do norte foi muito mais às custas do subdesenvolvimento do sul. Então, eles têm que ouvir e entender como que esse conhecimento originário, esse conhecimento dos povos originários, eles têm que façam com que, seja o que for criado e desenvolvido na Europa, esteja levando em consideração essa transição justa, né? Em consideração esses povos e, mais do que nada, o conhecimento desses povos, trazê-los para dentro da conversa de forma justa. I think I was able to translate, because it was so beautiful what you said. So, yeah. Yash, you want to say final words? Sure, I would like to really close it with what I learned yesterday from the Secretary of Indigenous Community of Para, State of Para. And what she told me was super profound, and I'm still processing it. So while we are having this conversation, maybe I would like to see if I can. So she was talking about the problems. Let me just translate what you said until here. Okay. Então, ele gostaria de finalizar, né, com as palavras que ele ouviu ontem da Secretária dos Povos Originários aqui do Pará, né? Puir Tembé, falei corretamente, vocês devem conhecer aqui, né? Que ele disse que ficou ecoando na mente dele. Então, ele queria compartilhar com vocês aqui hoje. So the way she talked about the relationship of those communities with nature, with forest, and the way we project this problem of how the global biodiversity is depleting. She said that you really need to first reforest your mind before you act on this whole vision again. Então, pensando, né, ela trouxe uma fala de como ela, o povo dela,
se relaciona com o meio ambiente e como a gente pensa nesses temas de biodiversidade, né, de uma forma mais, eu digo nós aqui, né, diferente da forma, né, como as pessoas, como os povos da floresta fazem, trabalham essas questões. Então nós que estamos desse lado de cá precisamos, e ela falou um termo que em português funciona muito bem, que é reflorestar mente, reflorestar as nossas mentes, né? Esse é um tema que quem conhece talvez as falas dela já tenha escutado antes. Então ele está trazendo isso porque ecoou muito com ele também. A gente se vê muito separado da floresta, enquanto os povos originários não, né? Faz parte da nossa constituição, né? Yeah, I think we just need to reimagine our relationship with nature, Mother Nature, reimagine the relationship with the broader environment, not just in the little island or cocoon that we live in, and we think that we are only limited to that because we are beyond our, like the temporal and Our spatial actions, right? In realities. fact, beyond our. Yeah. Então ele está dizendo que a gente precisa reimaginar como que a gente se relaciona com a natureza, né? E pensar mais além ali da nossa própria esfera, né? Que as nossas ações elas impactam muito mais e a nossa relação não é aqui com essa floresta, mas é com o planeta como um todo, tá? Awesome. Yep. Yeah. Cristiane, suas últimas palavras, por favor, para a gente encerrar. Obrigada. Bom, eu quero agradecer essa excelente oportunidade, né? E a gente consegue mostrar o quanto que o sistema CFQ-CRQs está inserido nesse contexto, né? Com todos os seus profissionais, sejam eles professores de instituições de ensino, empresários, né? Profissionais liberais, enfim, todos esses com uma função, digamos assim, dentro do sistema em prol de uma sustentabilidade, em prol de pensar na preservação do planeta. Então, isso está muito forte, tanto é que hoje nós estamos aqui, né, representando nesse espaço e debatendo esse tema importantíssimo. Tá? Então, aí foi um pequeno exemplo do que o profissional da química consegue estar inserido nesse contexto, né? So just to sum up what she's saying, she said that, so we're very happy that the council, provides, it's a space where we can have these discussions, and it's allowing the professionals of the chemical sector to think, in that way that we've been discussing here. So it is that there is an actual stand here at COP, right? So this is why we are available for this. Can I open to the audience, or do you want to say a few words? I think good. Então, gente, né, essa foi um pouquinho da nossa conversa aqui. A gente está se conectando, querendo criar esses espaços. E eu ficaria muito interessada de saber se esse pouquinho aqui que nós conversamos, ele criou talvez aí uma centelha de alguma ideia, de alguma coisa, ou vocês têm alguma pergunta para nós, para algum dos nossos painelistas aqui a respeito dessas questões que a gente vem discutindo? Olá, bom dia. Meu nome é Ricardo. Eu parabenizo a escolha do tema. É excelente a discussão, né? E ainda mais a visão global que se tem sobre essa questão que é essencial para a vida. A água é essencial para a vida, o tratamento da água é essencial para a vida. Não basta apenas ter a água ela tem que estar em condições potáveis, em condições minerais, para que ela possa ser utilizada de uma forma adequada pelo ser humano, né? Sabemos que aqui a Amazônia é uma fonte muito grande de água, que nós chamamos de água doce. Posso só traduzir o que tu falou até agora? Porque agora acho que tu vai entrar na pergunta, né? Obrigado. Just translate quickly. So, Ricardo, he was, congratulating. We were very happy with the theme of our panel, and he's speaking specifically about the water issue, how it is important not just to have water, but clean water with minerals, healthy water, right? So he's going to make a question now. A Amazônia é considerada uma das maiores fontes de água doce. Não é água doce, é água sem sabor, né? É água insípida. Enfim, a pergunta que eu gostaria de fazer, que pode ser respondida, eu gostaria da resposta das três, porque a amplitude da resposta ela foi bem generalizada. A professora Cris falou sobre a escolha das comunidades para a realização de atividades já de extensão, que é atividades na comunidade, né? Foram tratados também a escolha de regiões para a água ser, para
a escolha de comunidades para o tratamento da água. A Verena falou sobre isso, né? Eu gostaria de saber como eles fazem a escolha das regiões para que ela possa ser beneficiada com o tratamento da água. Por favor. So he said that this is a question for any one of you from different perspectives. So he's saying that the Amazon is one of the greatest sources of, in Brazil we say sweet water, but it's not sweet water. It's just it's water, right? And so everyone kind of touched a little bit on like the pilot project and the applied research that Chris was mentioning. You know, how do the communities that will get their water treated are picked? Like, what is the criteria for, you know, so this is the community we're going to work with? So who wants to answer first? So this is one of the hardest aspects of our work, of course, as we roll out what we're doing, to pick the communities that actually get access first, and I think it's very, very hard to decide that. But we developed a set of criteria, and in that there are, you know, the most deaths, there are the most problems, and we try to tackle these communities first. So basically, the highest need, first serve basis. But of course, these metrics are always faulty. They can always be challenged, and we would welcome any input on how to decide it in the Amazonas and whom to work with. Yeah. Often it's also a question of infrastructure access. Where do we have the access to actually put the things? Where can we put water kiosks? Where can we work with the right partners to get there? So we're just developing, for example, with the Red Cross, last mile delivery questions. How can we use startups to bridge the gap between how do we get clean water to those who really have no way to get it? Eu vou tentar traduzir aí tudo que ela falou, mas você entendeu, né? Tudo que ela falou? Tá. Então, primeiro ela falou que essa é uma das perguntas mais difíceis, né? Como é que a gente escolhe com quem nós vamos trabalhar? Então, no caso deles, eles têm muitos critérios. Por exemplo, ela deu um exemplo, né? Necessidade máxima, né? Comunidade mais vulnerável possível. E aí eles têm para isso algumas métricas que eles vão levar em consideração, que ela também comenta que, de certa forma, sempre podem ter falhas, né? Então a gente sempre vai ter que viver com isso, né? Que existem sempre. A gente sempre quer melhorar, mas existem essas possibilidades. Essa é uma questão. A outra é uma questão de infraestrutura também, né? Você precisa ter determinada infraestrutura, dependendo da tecnologia que você vai levar. Então, ela deu o exemplo também de colaborações, né? Você trabalhar com startups que talvez tenham desenvolvido tecnologias que possam chegar em determinadas comunidades que talvez de outra forma, né, mais tradicional, não tivesse essa possibilidade. Então, na verdade, é uma combination of different, né, uma combinação, não tem uma fórmula única, né, tem várias questões que têm que ser levadas em consideração. And maybe to add one last point, the biggest bottleneck is always finance. How do we finance the projects? And where do we have strong financial partners to actually finance those projects? Então, você tem aí, né, diferentes formas, maneiras, combinações, metodologias, mas uma das questões, um dos gargalos maiores é financiamento. Como que você encontra, como que você conversa com, né, os parceiros ideais para esse tipo de jornada também. Você quer falar? Sure, like, yeah. Just one quick point to your question, and it's very important because, see, the problem that we understand, what they need is not the problems that they are facing it. It's our perceptional perspective that we bring when we go to community. So, as a practitioner, after working, say, almost in 100 countries around the world with almost 40,000 indigenous organizations with local leaders, what I learned is that, you know, you can't go to a community with what I know. We need to have a participatory approach where we have a dialogue with the community of what they mean by clean water. How are they committed to invest their time, their resources, and their wisdom to achieve that problem for clean water? So I think the most important thing we need to keep in mind for any project that involves community at the center is that listen more, speak less, and act collaboratively. Boa.
Agora o bicho vai pegar, porque essa foi uma resposta bem profunda e complexa para essa questão, que é uma questão essencial, e justamente por ela ser... I'm adding my perception as well. E justamente... falei que eu vou botar um pouquinho da minha percepção. E justamente por ser, né, uma questão complexa, é geralmente a que fica por último ou nem fica. Né? Que é, como é que ele tem como um praticante aí de anos trabalhando com mais de 40 mil, né, pessoas, né, de comunidades aí ao longo dos anos, ele sabe que o mais importante, a percepção com a que a gente vai para um território, não é a percepção do território. Né? Então, por exemplo, o que significa água limpa para mim, não é o que vai significar água limpa para aquela comunidade naquele território. Então, o fundamental, uma das coisas mais importantes, é que façam parte de qualquer empreitada como essa, uma questão de metodologia participativa, para que a gente consiga juntos construir o contexto do que vai significar aquele trabalho ali. Então, perguntas como exatamente o que significa isso para você? Você quer investir o seu tempo para colaborar conosco? Porque não como é que a gente fala? Não é top-down, né? É bottom-up, né? É de baixo para cima. Então, você quer colaborar. Então, tem uma série de critérios nesse sentido também que eu acho que influencia nisso, nessa tua pergunta. Qual é a energia que aquela comunidade tem para engajar nisso que se quer fazer? E isso leva tempo. I also am adding that it takes time. Community relationship, building trust, construir confiança. Em qualquer cenário de parceria, in any setting of partnerships, building trust takes a little bit of time, especially when we have so distance, quando os contextos são tão distantes. E geralmente essa parte ela fica, né, não muito olhada. Então eu acho que eu acho que a gente chegou num ponto, né, quando a gente falou lá no início, né, como é que a gente faz essa, né, a gente não consegue fazer isso sem as comunidades com as quais a gente vai trabalhar e sem ter metodologias ali para que a gente, né, consiga colaborar juntos. Obrigada por essa pergunta. So thank you. That was an amazing question. Alguém tem mais uma? I think we have time for one more. Maybe we can take last and wrap it up. Mais uma última comentário, pergunta, alguém gostaria de fazer? So, no questions, so I think we can wrap up. Cris, quer falar algumas palavras para finalizar, já que você... Muito importante, né, essa questão que a gente tem que dialogar entre todos os entes que estão envolvidos para a escolha do local. Eu dou um exemplo. Quando nós trabalhamos com a implantação numa comunidade na Ilha do Marajó, né, especificamente em Ponta de Pedras, era para beneficiar fibra de coco. Tá? Então, não era apenas a parte, vamos dizer, química da coisa, porque era desde a degomagem da fibra, né, tratar, depois fazer o encordeamento da fibra, e aí depois a comunidade beneficiava isso, e depois a empresa, uma grande empresa internacional pegava essa fibra e levava para produzir encosto de cabeça para os carros, né, especificamente para caminhões, para-brisas, né, encosto, aquele protetor lateral aqui do carro, enfim. E aí fomos vendo tudo que a comunidade precisava. Precisava beneficiar corantes, né, ela tinha corante em grande quantidade, urucum, por exemplo, entendeu? Então, mostramos para a comunidade que aquilo ali tinha um aproveitamento, e aí foi engajando todos, né? E aí chegamos também no tratamento de águas, né? Que foi uma outra equipe lá para o tratamento de água daquela comunidade. Então, a comunidade começou a perceber que ela poderia toda se envolver, né? Que não era algo que estava vindo de cima para baixo, né? E sim que eles estavam sendo partes integrantes disso. Foi sensacional. E um outro projeto foi também de reciclagem de óleo de fritura. Foi um projeto financiado pelo Ministério da Educação, só que nós fizemos um projeto piloto, vamos dizer, dentro da Universidade Federal do Pará. Pegávamos o óleo que era utilizado no restaurante universitário, né, e os catadores, né, recolhiam isso, e nós fazíamos o estudo, os químicos, né, o estudo do reaproveitamento desse óleo, entendeu? So I'm just going to translate. She gave two examples of these cross-sectoral partnership and how it can work together with the communities. So she gave an example of one project that they had with the coconut fiber. So they went into the community, so they didn't have only
the chemical professionals, but, different set of professionals working together with the community. And it was a project that involved working that material to be exported to international companies, even for products in cars. Or she gave some examples. So we're talking about a supply chain, a value chain that's very, very broad, right? And they were building together with the community and showing them, this is the value of these things. And then they started with that, and then they ended up on water treatment, and so bringing in some other concepts, so they could build the sustainability from the scratch, from bottom up, together with the community of how they want to do this, right? And then she also brought the one with the oil in the university, with the waste cooperatives and the chemical professionals, how they can. So it was all together, all collaborative. So 2 great examples. Great example. Congratulations. And I think we should talk about the waste cooperatives, because we are in process of creating India's first climate cooperative in India. And I think what we can learn from the examples here and how we can cross-pollinate ideas. Yeah, perfect. Thank you. Então, to close up, para encerrar, né, o Yash disse, nossa, eu quero muito conversar com você, porque a gente está no processo na Índia de criar a primeira cooperativa pelo clima. E aí ele quer entender muito, né, porque aqui o Brasil tem um cenário, né, temos ali, né, o stand, inclusive, né, das Nações Unidas de cooperativas, as cooperativas, elas são muito avançadas aqui no Brasil, então ele também está aqui para aprender, né, então a gente vai seguir essa conversa após esse painel. Então eu quero agradecer muito a todos vocês. I want to thank our panelists. Verena, thank you so much for joining us. Yash, thank you so much. Cris, muito obrigada. Então, gente, obrigado, e aí nós encerramos aqui. Laila. Guys, just a quick one fun fact. Brazil is one of the most cooperative countries in the world. Ele está dizendo fun fact, né? Um fato curioso. O Brasil é um dos países mais cooperativos do mundo. Mais ou menos o que eu estava falando aqui, né? Thank you. Obrigada, muito obrigada aos participantes. Thank you very much for coming. So, feel welcome to return here. Muito obrigada. E encerramos aqui o nosso 5º painel no estande do Conselho Federal de Química. Acompanhe a nossa programação.